dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, e a gente vai comentar o Focus que saiu durante a semana. Vamos entender quais são as projeções do mercado para os nossos principais indicadores macroeconômicos. Será que o Focus trouxe alguma novidade ou ficou no mais do mesmo? Vamos descobrir hoje no programa. Além disso, vamos repercutir os aspectos econômicos da pesquisa Bloomberg da Atlas Intel, né? Então a gente vai falar sobre os assuntos principais da percepção do brasileiro em relação à economia, mas não só isso. Também ali tentando ver como alguns aspectos moldam ali a aprovação ou não do presidente Lula, do mandato atual, do governo atual de forma geral, porque o presidente Lula foi o presidente mais popular da América do Sul, segundo a própria Bloomberg. Então, o que deve estar trazendo, né, essa percepção, essa aprovação, essa mudança de direção, inclusive, na aprovação do presidente Lula, e isso tem muito a ver também com as questões que envolvem imposto de renda, segundo a pesquisa, a taxação dos super ricos, porque ao que a pesquisa indica, o Brasil quer que taxe os super ricos. Então, a gente vai passar por esse assunto também. Mas antes de tudo isso, vamos passar pela nossa agenda, que hoje está bem curtinha, uma agenda bem enxuta, uma agenda aí sem muitos condutores, inclusive. Às 4 horas da manhã saiu o índice de confiança do consumidor de novembro da Alemanha, lembrando que esse índice sempre mede o futuro, então aqui no caso da Alemanha já estão falando da confiança em novembro, de como deve ficar. Às 8 horas da manhã, aqui no Brasilzão, já a medição da FGG. Gente, eu misturei INCC com FGG. De novo, com FGV. O pessoal do Switcher tá rindo ali. A FGV com a INCC, mas é a FGV divulgando o INCCM. GG, PM, GM, e virou uma bagunça de tamanhos aqui. Às 8 horas da manhã aqui no Brasil, também medição da FGV. A sondagem da construção de outubro. E agorinha, às 11 horas da manhã, saiu o índice de confiança do consumidor, agora de outubro, dos Estados Unidos, desse mês mesmo. Mas não para por aí, a gente tem mais um restinho de agenda, porque no Chile sai a decisão de política monetária. E além disso, tem presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, em Tóquio para reunião com a primeira-ministra do Japão. Então hoje a gente tem também a presença de Donald Trump no Japão para acordos com o país asiático. Já vamos entrar no nosso primeiro assunto do dia. Hoje eu inverti a ordem, o fechamento vai ficar para o final, porque muito do que a gente vai falar durante o programa explica o fechamento. Então no fim do programa a gente faz um apanhadão de tudo que a gente falou e explica esse fechamento para dar a conclusão de tudo. Vamos começar pela pesquisa Atlas Intel, então divulgação com a Bloomberg, porque a gente tem o Lula como o presidente mais popular da América do Sul, enquanto rivais desaparecem. A pesquisa mostra esse aumento, essa alta na popularidade do governo e do presidente Lula, inclusive é aquela pesquisa que aponta uma vitória no primeiro turno, mas aqui a gente vai olhar para os aspectos econômicos da pesquisa que levam a essa mudança e a essa popularidade. Então já vamos começar aqui falando de alguns dos aspectos, porque o brasileiro parece que está melhorando a sua confiança em relação a alguns aspectos econômicos, alguns tópicos ligados principalmente à expectativa para o futuro. Né? Assim como na pesquisa da confiança a gente olha a situação atual e a expectativa para o futuro, no caso da pesquisa Bloomberg, aqui a gente também tem essa divisão. Então vamos começar vendo a análise da situação atual do brasileiro e depois as expectativas desses mesmos aspectos para o futuro. Então vamos ver aí os componentes que foram pesquisados pela pesquisa Bloomberg, começando pela situação atual, a situação econômica brasileira, mercado de trabalho e como avalia a situação da família. Então tudo isso é referente a esse momento. Então, análise da situação atual. O brasileiro, ou pelo menos 41% dos brasileiros, veem aí a situação do emprego como boa, 18% normal, então nem boa nem ruim, e 41% ruim. Então, aqui a gente vê uma situação de emprego bem dividida.
41% vendo a situação atual do emprego como boa e 41% vendo a situação atual como ruim. E isso é interessante porque a gente está em um momento de desemprego baixo e as taxas de desemprego vêm caindo ao longo do tempo. A renda também tem um ganho real. Nos últimos meses a gente viu essa ascensão da renda real. Mesmo assim, 41% dos brasileiros ainda acha que a situação do emprego está ruim. E aqui eu vejo, né, principalmente falando de emprego, que isso tem a ver com a qualidade do emprego formado. Não é nem com a taxa de desemprego baixa, mas como o brasileiro vê a situação do emprego de forma geral e para si. Então, a qualidade do emprego, quanto ele ganha, como é que está, né, as horas que ele trabalha para ganhar o que ele ganha. Então, o que eu vejo aqui dessa análise da situação do emprego não é só de desemprego baixo, não é só de subocupação, não é só de renda. É como se fosse uma análise mais geral do mercado de trabalho brasileiro e como o brasileiro se vê inserido nesse mercado. Por isso que não é uma aprovação tão maior ou uma visão melhor do emprego. Porque eu acho que a qualidade do emprego e do emprego formado no Brasil também acaba impactando bastante nessa análise do brasileiro em relação ao mercado de trabalho de forma mais geral. E não só o desemprego, porque se fosse só desemprego, o desemprego está baixo e seria uma avaliação melhor. Mas aqui o brasileiro está vendo que talvez ele pudesse ganhar mais, que o salário ali para o que ele trabalha não é tão favorável, que a qualidade do emprego poderia ser melhor, que ele poderia ser formalizado. Então, tudo isso acaba sendo levado em consideração quando a gente está falando de emprego. A situação da família também não teve uma análise tão positiva. 37% acredita que a situação está boa, 27% normal, então aqui nem boa nem ruim, e 36% ruim. A gente vê uma divisão, pelo menos nesses dois primeiros tópicos, bem igual praticamente aí, né, bem igualitária entre bom e ruim. O que está no meio ali é o normal, mas 37 bom e 36 ruim, né, a gente vê essa divisão quase igual entre os extremos. E isso mostra também, né, como a gente tem essa divisão na análise da situação econômica. Aqui a gente está falando da situação atual da família em relação à economia. E talvez aqui a gente tenha até uma melhora de 1 ponto percentual na situação da família, né, em relação à última pesquisa e em relação aqui ao ruim, né? Mas o que pode ajudar a explicar isso? A queda do preço dos alimentos, porque quando você tem um preço dos alimentos que pressiona muito o bolso, principalmente falando de rendas médias baixas para baixo, então rendas muito baixas, rendas médias baixas, o peso da inflação de alimentos no orçamento familiar é muito grande. E aí você tira dinheiro de outros destinos. Então, você não vai ter dinheiro para um lazer, não vai ter dinheiro para uma compra de algum item no varejo, porque boa parte do seu dinheiro, do seu orçamento familiar vai para alimentos quando você tem uma inflação de alimentos que pesa muito. Se você tem uma inflação de alimentos que começa a dar uma trégua, isso traz um pouco mais de orçamento disponível, porque começa a trazer menos peso também, principalmente para as menores rendas. Então, essa avaliação da situação da família também está muito ligada ao orçamento familiar e como é que esse orçamento está sendo distribuído nos gastos. Porque se você tem um salário mínimo que vai 60% para pagar uma cesta básica, sobra 40% do salário para gastar com todo o resto, para pagar conta, para pagar gás, para pagar o lazer, para a pessoa pagar, né, comprar alguma coisinha. Então fica muito apertado. E essa situação atual talvez esteja melhorando um pouquinho, justamente por conta dessa trégua da inflação dos alimentos que pesa muito no bolso das famílias, num geral, e principalmente das menores rendas. O último tópico que a gente tem aqui da análise da situação atual é a situação do Brasil, de forma geral. E aqui o ruim está 10 pontos percentuais acima do bom. Então, mesmo com uma situação do emprego, visto aí por 41% das pessoas, como uma boa situação, uma situação da família quase empatada ali entre o bom e o ruim, a situação do Brasil, de forma geral, da economia brasileira, ainda está com uma avaliação negativa,
segundo a pesquisa Bloomberg nesse momento. Só que isso muda de figura quando a gente fala das expectativas para o futuro. E aqui a pesquisa mostra justamente isso para a gente. Quando a gente fala da situação econômica para as expectativas, ou nas expectativas para frente, aí isso muda um pouquinho, porque aí a situação da família vai melhorar, aqui a gente está olhando, vai melhorar, vai ficar igual ou vai piorar? Então, daqui a 6 meses, qual a expectativa econômica para o Brasil? E aí, mercado de trabalho, para a situação econômica da família e do Brasil como um todo. 48% dos respondentes acredita que vai melhorar a situação da família. Então, embora esteja ruim hoje, vai melhorar. Então, um brasileiro um pouco mais confiante e otimista com o futuro, que a situação do emprego também vai melhorar. E o Brasil a mesma coisa, 48%, quase metade dos respondentes acredita que a situação vai melhorar. 24% nem vai melhorar nem vai piorar, vai ficar igual no caso da situação da família. 18% no caso da situação do emprego e 13% em relação à situação do Brasil. Vai piorar? 28% acredita que vai piorar no caso da situação da família, 37% acredita que a situação do emprego vai piorar daqui a 6 meses e na situação do Brasil, para 39% dos respondentes, vai piorar também a situação brasileira ou da economia do Brasil de forma geral. Então isso mostra um brasileiro mais confiante com o futuro do que com o presente. Uma análise da situação atual não tão boa, não tão favorável, mas otimista com as melhoras no futuro. Vamos ver também momento para bens duráveis, porque isso tem muito a ver com outro aspecto da nossa economia que tem bastante peso, que é a taxa de juros. A taxa de juros, vamos passar primeiro depois a gente vê nesse dos 5 mil, a gente tem aquele das linhas dos bens duráveis, não tem? Se não tiver, não tem problema, a gente passa por esse. Mas se não, a gente vai para o outro e depois volta nesse. Fiz bagunça aqui com os gráficos do programa. Mas vamos lá, vamos ver aqui, porque o que mostra? Eu vou já falar para vocês o que mostra se a gente tiver o gráfico da situação dos bens duráveis. A gente fala aqui, se não tiver eu conto para vocês e aí vocês vão ter que acreditar em mim e ver e não temos. E vocês vão ver na Atlas Bloomberg caso vocês desconfiem de mim, tá? Porque tá lá para todo mundo ver, é uma pesquisa pública. Mas o que tem ali? A melhora da situação para bens... O que é a situação para bens duráveis? Será que o brasileiro está disposto a comprar bens duráveis agora? Será que ele vê que é um bom momento para comprar bens duráveis? Então é isso que a pesquisa quer saber. Se o brasileiro quer comprar uma geladeira, uma televisão, bens mais caros e que são duráveis. Isso, quando a gente fala de bens duráveis, normalmente é do varejão propriamente dito que a gente está falando. Então, a gente pensa geladeira, fogão, televisão, bens que precisam de crédito para serem comprados. Então, tem uma sensibilidade enorme à taxa de juros. Eu vou até abrir aqui a pesquisa Bloomberg, porque aí eu pego o número certinho para vocês e não conto só a situação para vocês aí da pesquisa. Vou abrir aqui, vou enquanto isso beber uma água, aproveito para me hidratar enquanto abre o meu computador aqui. Tem uma pequena lentidão aqui, mas já abriu. Vamos lá. E o que a pesquisa quer saber? Se você vai ter menos compras, mais compras ou nem mais nem menos compras. E o menos compras vinha numa trajetória ali de 47,1, 47,9 nas pesquisas anteriores. Então, o momento não estava bom para bens duráveis, o brasileiro não tinha intenção de fazer mais compras de bens duráveis, ele tinha intenção de fazer menos compras de bens duráveis. Agora, o número de brasileiros que querem fazer menos compras aqui de bens duráveis caiu para 40,6%. Mais compras também caiu para 32%. A gente sai de um patamar de 34% praticamente por cento, 2 pontos percentuais aí, de queda em mais compras de bens duráveis. E nem mais nem menos, ficou em 22,8%. Então isso mostra que o brasileiro, ainda a maior parte dos respondentes e dos brasileiros, pretende fazer menos compras de bens duráveis.
Teve uma pequena queda de mais compras também, então o brasileiro não quer fazer mais compras de bens duráveis, e nem mais nem menos, também teve aumento. Então, você tem ali uma parte, né, que diminui em relação a menos compras, mostrando que o brasileiro até pode estar um pouco mais confiante no futuro, porque para comprar bens duráveis ele tem que estar confiante na renda, ele tem que estar confiante no emprego, porque ele vai assumir parcelas caras, e além disso ele precisa ter crédito disponível. A Selic, ela faz com que o crédito já fique enxuto e já fique mais inacessível para as famílias, seja por custo, porque a taxa de juros está muito alta e o crédito vai ficar muito caro, ou porque realmente com a taxa de juros mais alta, com a taxa de juros, com o crédito mais caro, o banco não vai querer fornecer para todo mundo o crédito e isso vai enxugar o crédito de forma geral porque não tem acesso. Então a gente tem essas duas forças que atuam para as pessoas não terem o crédito, seja porque elas não conseguem pagar ou porque nem chega crédito a elas. Se não chega crédito a elas, ela talvez pense duas vezes em comprar alguma coisa parcelada, porque ela não tem o crédito disponível. Além disso, para comprar uma coisa parcelada, ela tem que ter confiança na renda dela, pelo menos pelo tempo da parcela. Então, aqui a gente vê que o brasileiro ele não está tão confiante na renda e isso tem bastante impacto na taxa de juros, né? Não é só na situação ali do emprego, mas também na renda disponível para despender com uma parcela, na confiança, inclusive, que ele vai manter o emprego para conseguir arcar com aquelas parcelas. Então, o brasileiro não tem a intenção de comprar mais bens duráveis e também não tem intenção de comprar menos bens duráveis. Na verdade, menos bens duráveis é 40%. Então, quase metade dos respondentes não vão comprar menos bens duráveis do que comprariam antes. E aqui 32% querem comprar mais bens duráveis, mas com recuo em relação ao mês anterior. Agora, ou a pesquisa anterior. Agora sim, vamos ver como é que fica a análise da situação do Brasil, que era o quadro que estava aqui. Eu fiz uma bagunça, desculpa para quem está aí operando os nossos gráficos, porque eu fiz uma confusão, eu achei que tinha um gráfico a mais. Na sua opinião, as seguintes medidas do governo federal são boas ou ruins para o Brasil? Essa é muito interessante. Porque não tem como um brasileiro olhar, a não ser que ele vá ser taxado acima de 50 mil reais, para a isenção do imposto de renda e falar que é ruim. Porque 84% dos respondentes acha aí que a medida é boa. Então, a isenção do imposto de renda é uma medida boa para o Brasil, né? Então, medida do governo boa para o Brasil de forma geral. 5% não sabe e 10% acha que é uma medida ruim. Descontos na conta de luz de famílias de baixa renda. 69% dos respondentes acha que a medida ela é boa, 3% não sabe e 28% acha que é ruim. Fim da obrigatoriedade de frequentar autoescola para emitir CNH. 65% dos respondentes acha que é boa, 10% não sabe e 26% ruim. E distribuição de botijões de gás para famílias de baixa renda. Uma medida boa, não sabe 2%, e uma medida ruim 36% aqui. Então, 62% acho que é uma medida boa. Então, em relação às medidas do governo federal, principalmente as medidas sociais, foram bem aprovadas nessa pesquisa. E especialmente entre elas, a isenção de imposto. Isso contribui para aquela imagem de popularidade. A economia, ela tem um peso grande, porque mexe com a vida das pessoas. É dinheiro no bolso. Se você dá isenção de 5 mil reais para os brasileiros, quem pagava imposto e deixa de pagar com a isenção de 5 mil e quem ganha um pouco a mais que 5 mil também escalona ali e paga menos do que pagaria antes, porque 5 mil já entrou na isenção, todo mundo vai achar uma medida boa, porque isso é dinheiro no bolso, é dinheiro que vai para consumo, é dinheiro que a pessoa vai ter para guardar, se for o caso. Então, a gente vê que isso tem um aspecto positivo na vida das pessoas e ajuda, sim, com a popularidade. Mas as medidas sociais ali, inclusive envolvendo a baixa renda, também foram bem avaliadas. E nem todo mundo que responde à pesquisa vai ter impacto direto dessas... Nem todo mundo é de baixa renda e não vai ter impacto direto das medidas, mas avalia de forma positiva. E isso mostra uma avaliação positiva de medidas sociais. Então, isso vai ficar mais claro quando a gente for falar da tributação dos ricos, porque tem uma visão positiva, inclusive, da taxação dos super ricos para
acabar com fome ou para ajudar em programas sociais de fome, de distribuição de renda, e a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos começar aqui então pelo primeiro gráfico, que a gente já entra mais no assunto em relação aqui à isenção do imposto de renda. A primeira pergunta que a gente tem aqui em relação ao imposto de renda é se Bolsonaro concederia essa isenção de imposto de renda aprovada agora no governo Lula. Então, se fosse Bolsonaro no poder, será que teria essa isenção de imposto de renda? Será que ele proporia essa isenção? Vamos ver o que responderam os respondentes da nossa pergunta aqui. Na sua opinião, se Bolsonaro tivesse vencido a eleição, ele teria adotado a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil? 39,8%, quase 40% acham que não. Provavelmente não, 22%. Então aqui já praticamente, vamos ver aqui, 40 com 22, 62%, arredondando para cima, porque isso aqui dá 61,9%, mas aqui 62% das pessoas que respondem essa pesquisa acham que não ou provavelmente não. Então, existe uma descrença de que Bolsonaro concederia essa isenção de imposto de renda. 17,3% disse sim, com certeza, e 12,4% provavelmente sim. Né? Aqui a gente vê talvez um pouco de fã-clube de Bolsonaro, porque sim, com certeza, é difícil de acreditar para uma pessoa que nem corrigiu a base do imposto de renda pela inflação, não trouxe correção praticamente nenhuma de correção real, muito menos, da tabela de imposto de renda. Então, achar que sim, com certeza, é forçar a barra, mas 17% acha que sim, com certeza. Vamos seguir aqui ainda sobre essa isenção do imposto de renda, porque é o tópico mais até aprofundado na pesquisa, justamente por ser um tópico muito popular. Então, a próxima pesquisa é em relação ao poder de compra. Se a isenção do imposto de renda vai aumentar ou não o poder de compra dos brasileiros. Então, qual o impacto você acredita que a renda adicional possibilitada pela isenção do IR para quem ganha até R$5 mil terá sobre o poder de compra da população beneficiada pela medida? 40% acredita que o poder de compra vai aumentar um pouco. 25,9% acredita que o poder de compra vai aumentar muito. E aí depende, né, de quanto a pessoa pagava imposto. Então, se ela pagava imposto, ganha 5 mil, pagava imposto e deixa de pagar, ela vai ter uma sobra ali bem importante, né? Não vai mais pagar o que ela pagava. Então, 25,9% acredita que o poder de compra vai aumentar muito, 24,4% acha que vai ficar igual, que é dinheiro no bolso, mas que não vai aumentar o poder de compra, 5,2% acredita que o poder de compra vai diminuir, e 1,8% acredita que o poder de compra vai diminuir muito. 2,8% não sabe. Então, o poder de compra aqui, aumentar muito ou aumentar um pouco, também está entre os maiores percentuais de resposta. Isso mostra uma percepção e reforça também a percepção positiva da medida, porque você acredita, quando você responde uma coisa dessa, que o seu poder de compra vai aumentar, vai ter mais disponibilidade de renda, o orçamento vai ficar melhor. Isso também ajuda a explicar aquela situação dos 6 meses para frente. Então, as pessoas já estão pensando que no ano que vem, quando elas tiverem essa isenção, embora seja, né, para frente, elas já estão tendo a percepção de que vai melhorar, porque a medida foi aprovada. Ainda que seja bem para frente, né, porque começa no ano que vem e tudo, mas a gente está falando de uma percepção de melhora de Brasil e de situação econômica e de coisas caminhando, medidas caminhando, para favorecimento da população em relação à economia, seja ela de baixa renda ou não, porque a isenção de 5 mil acaba pegando todo mundo. Agora vamos ver como fica a compensação dos 50 mil reais. Será que o brasileiro aprovou que a compensação venha dessa taxação para quem ganha acima de 50 mil? Vamos ver aqui, o governo pretende compensar a perda de arrecadação da isenção do imposto de renda, cobrando impostos de pessoas com renda acima de 50 mil por mês. Você concorda ou discorda dessa forma de compensação? Concordo totalmente, 58,5% dos respondentes. Então, aqui a gente já tem um vencedor, que é o concordo totalmente. Discordo totalmente, 19,8%. Concordo parcialmente, 11,3%. 9,5% discorda parcialmente. Eu acho que discorda totalmente quem paga
e defensor de super rico que não é super rico, né? Vamos lá. Discordar totalmente aí 20%, mas concordando totalmente quase 60%. E parcialmente 11%, então aqui já é praticamente 71%, vamos arredondar aqui, 71% das pessoas acreditando, ou 70%, vai, para arredondar um pouquinho melhor, concordando ou parcialmente ou totalmente que sim, essa compensação tem que vir das pessoas que têm renda acima de 50 mil reais, o que mostra que o brasileiro quer que taxe os ricos e os super ricos, que quer que os super ricos paguem a conta. O brasileiro, ou o Brasil de forma geral, ou 71% da população, acha que é uma boa medida pegar essa outra camada que não pagava imposto, que é a vez dessas pessoas pagarem e terem a sua contribuição e começar a caminhar nessa justiça tributária, começar a caminhar nessa escadinha ou nesse longo caminho que é o da justiça tributária aqui no Brasil, que tem em tese um sistema progressivo, que deveria ter um sistema progressivo que cobra dos ricos mais do que cobra dos não ricos ou dos pobres, mas que a gente hoje não tem um sistema assim. Então esse é um começo de caminho para tentar mudar essa situação, essa realidade, mas que ainda está longe do final. E o último quadro que a gente separou para vocês, que é muito interessante, que fala justamente dessa tributação também ter sua participação na justiça social, o que mostra que o brasileiro também vê isso de forma positiva. Você é a favor ou contra a taxação dos super ricos para financiar programas de combate à pobreza, fome e preservação ambiental? 62%, quase 63% aqui dos respondentes são a favor. Então, 62,9%, vai 63%, acredita que sim, a taxação dos super ricos deveria financiar programas de combate à pobreza, fome e preservação ambiental. Do que a gente está falando aqui? A gente está falando de programas de transferência de renda, que a galera normalmente mete o pau e não sabe do que está falando. Então, por exemplo, Bolsa Família. A gente está falando de programas de combate à fome. Estamos falando de programas aqui também para auxiliar pessoas de baixa renda, que eram ali também bem avaliados na outra pergunta. Então, 63% aqui, vamos voltar o quadrinho, 63% é a favor, 32,8% é contra, então sempre tem, né, aqui deve ser as pessoas que falam mal de Bolsa Família, por exemplo, que é escola de gente que não quer trabalhar e tudo mais, talvez esteja aqui. Ou os super ricos também podem estar aqui falando, não quero que cobrem de mim, para outras finalidades. Então, 33% aqui arredondando é contra e não sabe 4,3%. Mas a maioria dos respondentes e da pesquisa aqui, né, que tenta trazer uma amostra do Brasil, sim, é a favor dessa taxação dos super ricos também ter seu papel na justiça social. Então, o que a pesquisa mostra? Que a economia faz diferença na vida das pessoas, que a economia faz diferença na aprovação de um governo lá no final das contas, que diminuir ali, ter um controle melhor do preço dos alimentos, deixar o orçamento disponível faz diferença, né? Ter uma renda disponível no bolso também faz diferença e mais, que o brasileiro quer taxar os ricos e que isso se reverta de certa forma na justiça social, em programas de combate à fome e pobreza e também meio ambiente. Então mostra sim uma aprovação desse tipo de medida que também está contribuindo com a aprovação. Claro que tem outros fatores, tem inclusive os fatores ligados a tarifaço, mas aqui a economia explica muita coisa, principalmente quando mexe no bolso das pessoas, porque a gente está falando de bolso e orçamento de família e isso faz total diferença quando você vai responder uma pesquisa. Pô, vou ter mais dinheiro no bolso porque vai isentar o imposto de renda, vou falar que eu não gostei? Vai falar que gostou sim. Então essa é a nossa leitura aqui da pesquisa da Bloomberg. Pena que teve que ser bem acelerado, porque a pesquisa é enorme, mas a gente passou aqui na meia hora o que deu para passar com vocês. Agora eu vou chamar vocês para se inscreverem na aula Grande Mentira do Capitalismo, porque está chegando aí, falta 2 dias. Então, para se inscrever, é iclmercado.com.br. Mandem o link também para os seus amigos se inscreverem, porque a gente sabe como é que as redes sociais estão dificultando nossa divulgação das aulas, sendo aí categorizadas A e B, enfim, e isso acaba dificultando a nossa divulgação, inclusive que isso chegue a mais pessoas. Então,
Se vocês puderem contribuir e divulgar para seus amigos, com certeza será aí muito bom para o ICL de forma geral, seja o link do mercado ou qualquer link que leve as pessoas a assistirem a aula, porque vai ser uma aula fantástica e a gente não pode deixar um bloqueio, uma picuinha de rede social, bloquear essa aula e deixar que isso não chegue a maior número de pessoas. Agora eu vou entregar para os nossos... Até engasguei de emoção. Vou entregar para os nossos vizinhos de cima, William Deluca e Guga Noblar, já estão a postos para receber vocês e amanhã eu volto para tratar dos principais assuntos do dia. Um beijão e até lá! Hoje, os trabalhadores uberizados enfrentam jornadas de trabalho ainda mais longas. Os entregadores de iFood trabalham às vezes 12, 14 horas, 16 horas. A exploração dessas pessoas pelo capitalismo alcançou níveis maiores do que em qualquer outra época no passado. Eles caíram na grande mentira do capitalismo e querem entender qual é? É exatamente isso que nós iremos discutir. No dia 30 de outubro, quinta-feira, às 20 horas, darei uma aula magna chamada Grande Mentira do Capitalismo. Vamos mostrar como o sistema ilude e engana hoje trabalhadores em todos os lugares. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.